educação. Então vale a pena. Olá, tudo bem? O programa em discussão de hoje vai falar sobre saneamento básico no Brasil. O Brasil é um país que teve conquistas sociais importantes nos últimos 20 anos. Entretanto, quando falamos sobre saneamento básico, a realidade mostra que a gente está longe do ideal. É preciso mais esforço por parte dos governos para que toda a população seja abrangida pelo tratamento. A importância do saneamento ultrapassa a questão social, já que impacta a saúde pública, o meio ambiente e a economia do país. Por ser uma estrutura que traz benefícios amplos para a população, deveria ter mais investimento, mas não é o que acontece. O último estudo sobre o setor foi realizado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. É de 2015 e foi divulgado em 2017. Em 2015, 83,3% da população tinha abastecimento de água potável, fornecimento hídrico encanado. Metade da população brasileira tem acesso à coleta de esgoto, 50,3%, o que significa dizer que mais de 100 milhões de pessoas lidam com isso de maneira alternativa, fossas, descarte direto nos rios. O tratamento de esgoto atinge 42,7% dos brasileiros, pelos dados de 2015. A região Sudeste tem 47,39% do esgoto tratado e 77,23% de índice de atendimento total. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a Viviana Borges, que é presidente da Associação dos Engenheiros da Sabesp. Seja muito bem-vinda. Estou vendo aqui os números, né, que a gente está falando no início do programa. Tem muito que se avançar ainda em saneamento básico no nosso país, né? Por que a gente tem alguns números, metade da população não tem ainda plenas condições de saneamento básico em alguns quesitos? O que aconteceu, né, na nossa história que a gente não conseguiu levar saneamento básico para toda a população do nosso país? Olá, Luciano. É um prazer, em primeiro lugar, estar aqui com vocês. Prazer é nosso ter você aqui. É um prazer saber de que vocês estão falando desse tema do setor de saneamento. É um assunto de interesse público, né, Viviana? É um assunto muito importante para a gente debater aqui na casa, né? Muito importante e está em discussão na pauta de discussão política e nacional, lá na Câmara dos Deputados, o setor de saneamento. Mas historicamente, você tem razão, historicamente é um setor de infraestrutura que a gente no setor fala que são obras que não dão voto e não tem a atenção da população. Porque elas estão debaixo da terra muitas vezes, estão enterradas, não são visíveis. Não são visíveis. São obras invisíveis e que muita gente opta por não operacionalizar essa questão, é isso? Acho que por conta disso falta às vezes um recurso, um investimento ao longo da nossa história, na história do país. Tem pouco investimento do setor de saneamento. Mas quando eu estou falando de investimento, eu estou falando também de uma forma geral, não é só recurso, dinheiro, não adianta você dar todo o dinheiro do mundo para uma pessoa, se ela não tem uma capacitação, uma qualificação adequada, ela não consegue executar essas obras também. Tem que ter um plano e tem que ser uma coletividade para trabalhar, são vários setores juntos, né? Porque tem intervenção na via, na cidade de uma maneira geral, né? E tem que ser feito com muito planejamento e padrão, né? Exatamente. Precisa ter um planejamento consistente e investimento ao longo do tempo que faça com que as obras e os projetos e os planos se realizem. E ainda tem a questão de outros setores, tem uma interface muito grande com outros setores, como de recursos hídricos, com a drenagem, as chuvas que caem dentro das cidades, com a coleta de lixo. Então tem muita intervenção, tem um papel do Estado, tem um papel da população, tem uma questão de educação da população que precisa ser investido ao longo dos anos, e a gente acredita que essa deficiência do setor de saneamento no país é decorrente de todas essas atenções que historicamente não teve. Faz uma análise conjuntural de hoje, de quais setores nessa questão do saneamento são mais contemplados, quais que são menos. Imagino eu que tratamento de esgoto, por exemplo, é um setor que precisa avançar muito, né? Uhum. A questão do encanamento em casa, que a gente chama, muita gente já tem, acho que mais de 80%, né?
Queria que você fizesse uma análise conjuntural mesmo desse setor, quais são as falhas, queria que você fizesse uma ampla análise, por favor. Quando nós estamos falando de saneamento básico, nós temos aí 4 pilares importantes. Então, é o abastecimento de água, é a coleta, o tratamento de esgoto, é a coleta do lixo, resíduos chamados resíduos sólidos, e a drenagem urbana, que é aquela água de chuva que cai e carrega todo o lixo que está, ponta de cigarro e saco de lixo nas ruas e vai direto para os córregos e depois diretamente para os rios. Então é uma poluição que a gente chama de poluição difusa. Saneamento básico tem esses 4 pilares. Avançou primeiro, sempre avança na frente o abastecimento de água. A água, historicamente, a água está lá disponível no rio que tem uma água limpa. Mas aí as cidades vão crescendo, crescendo, crescendo e quando a gente percebe, está muito distante desse rio e a gente precisa de um serviço de saneamento para trazer essa água para a torneira da gente. Então, as cidades foram crescendo e esse abastecimento de água vieram primeiro. São investimentos de grande porte, se paga depois de muitos anos. Então, por conta disso, ela veio na frente, porque a partir do momento que você tem água encanada dentro de casa, você gera o esgoto. E gerando o esgoto, alguém precisa coletar esse esgoto, afastar esse resíduo de perto da comunidade, perto da família, para a gente não ter um problema de saúde. Mas é outro investimento grande, que é fazer as redes para esse afastamento para um local onde esse esgoto seja tratado. O que a gente vê é que a maior parte dos esgotos vão parar nos rios. A gente tem o caso aqui em São Paulo do Pinheiros, do Tietê, né? E no Brasil inteiro a gente tem aí rios sendo, vamos dizer assim, assassinados, né? Pelo nosso esgoto, a vida vai embora, né? E tal. Por que a gente optou por esse modelo? O que a gente pode fazer para tratar o esgoto, para que essa água, né, esse resíduo seja lançado nos rios e na natureza da melhor forma possível, com poluição zero? É possível fazer isso? Como é que está essa questão hoje do tratamento de esgoto e a diminuição da poluição de rios, de mares, de lagoas, de uma maneira geral? É possível sim, Luciano. A única questão é a ordem, a sequência que veio desses pilares, né? Então, quando a gente está falando de resíduos sólidos, está mais aquém ainda do que a coleta de esgoto. O que acontece é que a gente ainda tem que universalizar o abastecimento de água, muitas vezes. Por exemplo, a gente tem uma população imensa em áreas irregulares aqui na cidade de São Paulo. Então, essa população precisa ser abastecida com água ainda, para que ela tenha a conta de água para levar nas escolas, no SUS, para registrar o seu domicílio, a sua residência. Então, ainda precisamos também de um investimento em abastecimento de água. Mas quando a gente está falando de esgoto, que é esse investimento que vem num segundo momento e vamos afastando a coleta e vamos fazendo o tratamento, nós temos um desafio muito grande que começou aí há muitos anos, é um desafio longo, um investimento de longo prazo. O projeto Tietê aqui na cidade de São Paulo é um projeto que já gastou 3 bilhões de dólares, mas são muitos anos, tem muito ainda o que ser feito. Agora a companhia Sabesp está recém admitindo aí um contrato com o município de Guarulhos para tratar o esgoto de Guarulhos. Infelizmente, nós estamos numa região de cabeceira de rios, que são as nascentes dos rios. Então, se a gente joga muito esgoto num rio, poucas pessoas jogam esgoto num rio que é caudaloso, grande, não é uma poluição, não tem problema nenhum, porque vai ter um tratamento natural no rio. Mas o que acontece, às vezes a gente tem um rio que é pequeno e uma população enorme concentrada jogando os seus dejetos nos rios. E é aí que a gente tem um problema de poluição séria. Guarulhos é a segunda cidade hoje do estado em termos de população, acho que é 1,5 milhão de habitantes, né? Então, quer dizer, está colado aqui, é praticamente um bairro de São Paulo, sim, né?
E isso, você acha que isso pode ajudar, no primeiro momento, aí, a reduzir bastante a poluição dos nossos rios? Muito, porque ela está numa região onde o rio ainda está mais próximo da sua nascente. Então, sendo uma região, uma área onde há muita poluição, depois o rio já vem numa situação muito delicada para ser melhorada, aonde a população consiga ver. E é importante que a população veja os resultados para ela entender o seu papel e para colaborar com isso. Então, nós temos programa no município de São Paulo, nós temos lei, inclusive, que obriga a pessoa, a morador que tem uma rede de esgoto passando na rua dela, a se ligar na rede. Mas as pessoas ainda não querem isso. Que elas não querem pagar taxa ou imposto ali, né? Eles não querem pagar a tarifa, porque se ela se ligar na rede de esgoto, ela vai pagar a rede de água que chega e a rede de esgoto que chega. Então é preciso compreender que é ruim para toda a população quando isso acontece. E a gente está falando de uma taxa, é ruim a gente pagar as nossas contas, mas é um serviço que traz qualidade de vida para as pessoas, saúde para as pessoas e para a comunidade. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas, com a população, entenda que saneamento é um setor importante para elas, para as vidas delas. A gente fala, por exemplo, em despoluição do Tietê, do Pinheiros, já há décadas em São Paulo, muito já foi investido em relação a isso. E por que a gente não consegue, no fim das contas, já se gastou um dinheirão para despoluir esses rios e a gente continua vendo esses rios extremamente poluídos ainda, com mau cheiro? A gente vê o aspecto deles, né, praticamente sem vida, apesar de muitos peixes insistem em viver num ecossistema desse, né, e tal. O que aconteceu que a gente não consegue despoluir esses rios numa cidade como São Paulo? São muitas ações e atores envolvidos que têm uns papéis definidos aí, mas que muitas vezes as pessoas não sabem que tem esse papel e não se envolvem no problema. Teve uma ação muito bem sucedida. Quando eu falo de diversos atores, eu estou falando a Sabesp, a CETESB, a Prefeitura. Há uns anos atrás, começou-se um programa que é um programa Córrego Limpo. Esse programa Córrego Limpo, muito interessante, a gente via colegas proferindo palestras em congressos e contando como que a população fica satisfeita com o resultado, como ela vê o resultado, mas tem que ter um engajamento de toda a comunidade para o fato de que tem que ligar a sua rede, a sua casa, o seu esgoto na rede coletora, tem que cuidar do lixo que passa na sua rua, tem que cuidar dessa sujeira que com a chuva vai parar no rio e evitar com que a água fique poluída. Então, quando as pessoas engajadas nesse movimento comunitário, com a intervenção de prefeitura e de vários agentes de governo, elas veem as ações e vê o resultado do córrego ficar limpo, elas ficam muito entusiasmadas. Mas não pode deixar de ter o investimento desses agentes públicos e comunidade naquele local para manter o córrego limpo. Porque o que acontece, que os técnicos relatam, quando sai dessas comunidades, dessas localidades, o lixo volta, o esgoto volta e a aparência feia do rio, ela volta a ser como era antes. Então a pessoa chegou a ver o rio ruim, feio, chegou a ver o rio limpo e bonito, com a sua margem vegetal, e depois, não tendo aquele investimento contínuo, volta a deixar aquele corpo d'água de uma forma feia para a comunidade que está ali no local. Então, quando a gente está falando de rios grandes, que nem o Pinheiros e o Tietê, eles recebem água, tem a água afluente, né, anterior desses córregos que muitas vezes estão, algumas vezes canalizados e algumas vezes próximo dessas comunidades que estão muitas vezes com as suas casas em locais onde não deveria estar, são áreas chamadas áreas irregulares. Falando de comunidade, né, eu como repórter aí já vi vários casos aí, né, das pessoas não terem cuidado
e zelo com a natureza. As pessoas jogam lixo no rio, jogam sofá, jogam carro, carcaça de carro. Se você for elencar aí a quantidade de coisas que se joga na natureza, né, poluindo os rios, é uma quantidade enorme, né? É preciso também fazer um trabalho educativo com a população, né, para utilizar o recurso da água da melhor forma possível, né? Concordo. Eu acho que tudo parte desse sentido que você está falando, de conscientizar as pessoas e de nós que somos técnicos do setor, conseguir falar de uma linguagem mais simples para a população. Fazer alguns projetos de levar essas informações para a comunidade. Nós estamos agora querendo montar, né, com uma iniciativa, com um projeto de fazer um museu em São Paulo. A intenção é educação. Um museu da água ou um museu... Museu Água. Tá. Museu Água. Para falar de saneamento. Saneamento, eu acho que às vezes até a palavra não é bonita. E quando a gente fala água, água de todas as suas formas. Então é a água que cai de chuva e leva o lixo para os córregos da água. E também são as águas usadas, seja na indústria, seja nas nossas residências, o esgoto. Então, a gente está falando de água de toda forma e a integração dela com a natureza. Exatamente para ver se essas novas gerações, de uma forma interativa, conseguem entender a importância, valorizar, para que nós tenhamos políticas públicas e políticos discutindo ou sendo cobrados pela população sobre esse setor de saneamento, sobre soluções necessárias e que vai ser bom para todo mundo. Falando de política e saneamento, nós estamos numa casa política, Assembleia Legislativa de São Paulo. O que uma casa como essa pode fazer em termos de lei, em termos de trabalho, né, em relação a essa questão do saneamento básico no estado de São Paulo? O estado de São Paulo, acho que é um estado privilegiado no Brasil, você falou muito bem, a gente tem dimensões continentais no Brasil, realidades muito diferentes. Eu acho que São Paulo, ela tem que vender o que a gente tem do setor de saneamento, que muitas vezes é comparado, a gente recebe benchmark de fora, a gente recebe palestrantes internacionais, europeus. Nós temos uma feira que é muito parecida com a feira europeia e tem um intercâmbio, nós temos noção de que podemos contribuir para o setor, para o Brasil, no setor de saneamento. É importante que se discuta o setor de saneamento na Assembleia Legislativa, que se forme grupos de trabalho, câmaras técnicas que discuta e que a gente possa contribuir com pautas no projeto de lei em discussão em Brasília, por exemplo, levando opiniões, mostrando pontos positivos e pontos de risco que pode travar ou dificultar o avanço do setor de saneamento no país, a universalização em lugares onde nós estamos com saneamento mais evoluído. É uma questão de saúde pública, né, Viviana? A gente falou no começo e tal, quanto mais saneamento a gente tiver, menos problemas, menos casos de doenças a gente vai levar para a rede pública e para a rede particular do nosso país. O gasto vai ser menor com essas pessoas se a gente tiver um tratamento de esgoto, se a gente tiver um investimento em outros setores do saneamento básico, não é isso? Isso. É uma saúde preventiva. É saúde pública e é uma saúde preventiva. Quando você gasta $1 em saneamento, você economiza $4 em saúde, em posto de medicina corretiva. Então, vale a pena investir no saneamento. E você gera uma economia local, né? Quando você leva água e tira o esgoto, você está levando saúde, a questão de higiene facilita muito a saúde das pessoas e faz com que gere-se renda, gere qualidade de vida. Nós estamos falando de uma coisa que é muito social, muito básica e muito importante para a população. Falando sobre água potável, um pouco mais sobre água potável, como é que está hoje a distribuição aqui no estado de São Paulo de água potável? A gente provavelmente está acima da média de outros lugares do Brasil, né? Mas ainda tem muita gente sem água potável, gente que em alguns locais que precisa, né, buscar artifícios, poços artesianos, por exemplo. Como é que está a distribuição de água potável aqui no nosso estado? No nosso estado nós temos companhias estaduais, privadas e companhias municipais. Você, por exemplo, é da Sabesp, né? Sou da Sabesp. Então, como é que tá essa distribuição? Quais são os gargalos
aonde é que a água potável não está chegando hoje no estado de São Paulo? Se quiser falar no Brasil também. Por exemplo, nessas áreas irregulares. Aqui na região metropolitana, que nós somos um local privilegiado, nós temos invasões em áreas né, áreas irregulares, chamadas áreas irregulares, onde a companhia, a Sabesp, não pode ir lá e entregar, solucionar o problema de abastecimento daquela população. Porque existe uma disputa judicial. Precisa ter um alinhamento, uma conversa com o poder público no sentido de dar uma autorização para fazer a ligação de água. Então, temos muita ligação de água para fazer nessas comunidades carentes, em áreas de mananciais, por exemplo. Por exemplo, aonde? A gente está falando aqui de São Paulo, onde é que a gente tem aí dificuldades? Onde é que a companhia, por exemplo, tem dificuldades hoje de atuar? Bom, nós temos diversas áreas na periferia, quando a gente está falando de Parelheiros, algumas comunidades que estão distantes, que a gente precisa levar o abastecimento de água. Tem uma população que é uma população carente e que hoje em dia nós vemos as pessoas morando nas ruas, né? E na época de seca, que não chove, que não é no período do verão, é no período do inverno, as pessoas invadem algumas áreas e essas áreas elas ficam sob júdice e não tem a ligação e precisa de uma solução. Então, nesses lugares a gente precisa levar água, ainda tem o que se fazer. Não significa que alguns lugares, cidades pequenas, comunidades rurais, elas podem ter soluções de saneamento diferentes. Então, quando a gente está falando de fossa séptica, sim, ela é uma solução de saneamento adequada para uma determinada realidade. E muito utilizada no Brasil inteiro, né? Em vários locais, né? Dada a nossa continentalidade, igual você estava falando. Né? É verdade, é verdade. A Sabesp, ela atua na maior parte dos municípios paulistas, né? E nessa maior parte, alguns municípios muito pequenos, porque os investimentos de saneamento são muito altos e alguns municípios, elas dependem de um recurso público. Elas não são imediatamente pagas na tarifa, né? Então, algumas desses municípios, eles recebem investimento, contribuição do setor de saneamento. Quando a gente está falando de uma empresa como a Sabesp, existe o que a gente chama de subsídio cruzado. O subsídio cruzado, a Sabesp, ela gera lucro. Aonde ela tem uma economia de escala, ela gera lucro. E ela faz o investimento desse lucro, 75% desse lucro, é investido no setor de saneamento nesses municípios que são muito pequenos, deficitários, se a gente estivesse falando de um negócio que vale a pena. E teria que ser uma espécie de um subsídio mesmo, é isso que você está falando. Para esses locais que não valeria ali a iniciativa privada chegar, né? Exatamente. Se fosse a iniciativa privada, ela vai fazer uma conta, se vai dar lucro ou não. Igual qualquer empresa. Os municípios pequenos, cerca de 90% dos municípios do nosso país, ela não daria um bom negócio, uma boa rentabilidade. Então, nesses municípios pequenos, precisaria de um recurso público, de um dinheiro público. Com a criação das companhias estaduais de saneamento no Brasil, esse subsídio cruzado é feito de uma forma local onde há um ganho de escala, onde o município é maior, que é deficitário, acaba colaborando, ajudando o investimento num município que é deficitário. Então, a Sabesp, ela é uma empresa que ela não é só pública. Aliás, ela acaba sendo a maior empresa privada do Brasil de saneamento básico. Por quê? 49,7% das ações da Sabesp, ela é pulverizada nas ações, a Bolsa de Ações de Nova York e de São Paulo. Então, nós temos parte público e parte privada. Sendo que a parte pública ainda da empresa, ainda tem as chamadas parcerias públicas-privadas. Então, na realidade, tem uma parcela de privado muito grande. A parte boa da gente ter essas ações nas bolsas de valores, existe uma cobrança sobre a eficiência. A empresa tem que ser eficiente, ela tem que dar mais lucro, mais resultado, porque por lei ela tem que dar um resultado para o acionista, que fez o investimento na empresa. Mas ela dá o mínimo necessário, que 12,5% do lucro. Os outros 12,5% do lucro
é investido no acionista majoritário, que é o governo do Estado de São Paulo, para investir em saúde corretiva, para investir em segurança pública, para investir em saúde. Os outros 75% contribuem para levar água a esses municípios que são deficitários. Tá certo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão, que hoje fala sobre saneamento básico no Brasil. Aqui no estúdio, Viviana Borges, presidente da Associação dos Engenheiros da Sabesp. Como fazer para que o Brasil universalize o saneamento? O problema é dinheiro? A solução é privatizar? Essas são algumas questões que passam pela discussão de que analisa a questão do saneamento básico no Brasil. Pois é, Viviana, assim, muita gente fala, a solução é privatizar. Realmente a solução é privatizar? Ou a gente precisa de um investimento público, a gente precisa de leis? Como é que você vê essa questão da privatização aí no primeiro momento? Para nós, o que interessa o setor de saneamento eficiente. Não interessa se é público ou se é privado. Mas pelo que você me falou no primeiro bloco, em alguns lugares tem que ser público e outros lugares tem que ser privado, né? A questão de mercado, de lucro, enfim. Alguns lugares o governo precisa, ou as prefeituras, de uma maneira geral, é necessário haver um subsídio, porque o setor privado não vai dar conta ali, né? Então tem que ser um modelo misto no Brasil. Você acha isso? Você concorda comigo? Hoje a gente tem o poder concedente do município, e o município ele pode escolher qual é a melhor condição para ele. Se ele vai trabalhar com uma autarquia no seu município, se ele vai fazer uma concessão com uma empresa estadual ou se ele vai trabalhar com uma privada. Ou qual que é a sua opinião? Né? Essas são as opções do município. A sua opinião como especialista da área. Né? O que você acha desse modelo? A gente precisa ter esse modelo misto? O que você acha? Eu acho que tem que ter esse modelo misto. Eu acho que o prefeito as prefeituras terem essa liberdade é uma coisa importante, porque a gente tem características e necessidades diferentes no Brasil inteiro. Então, por isso eu acho que tem que ter essa liberdade, mas tem que exigir eficiência, seja ela qual for, para a gente avançar uma universalização. Então, cobrar a eficiência eu acho que é essencial. A gente tem modelos importantes de tanto empresa pública quanto privada, estadual como municipal, que são importantes municípios que servem de exemplo aí para o país. A gente tem uma lei de saneamento básico que é de 2007. Você estava me dizendo que ela ficou aí anos tramitando no Congresso Nacional. Essa lei já tem 12 anos, é a lei número 11.000, não vai me fugir o número... 45, 11.145. 11.145. Essa lei de 2007, a gente já tem 12 anos nela. Ela foi efetivada? Qual que é a sua opinião? Essa lei ela foi efetivada? E o que a gente precisa avançar 12 anos depois da promulgação dessa lei? Eu acho que para a gente ter um saneamento espetacular, para a gente avançar rumo à universalização, a gente precisa de três pontos fundamentais. A gente precisa de cobrar eficiência na gestão, a gente precisa de investimento consistente, constante, e de vários tipos, inclusive na parte de capacitação e planejamento. E quando a gente está falando de planejamento, quando a gente está falando de planos, planos diretores, elas necessitam de uma capacitação, de uma especialização técnica que o Brasil é muito carente. A gente sabe que logo mais nós temos um problema hoje de empregos e de falta de empregos. E a gente sabe que a necessidade importante é capacitação. No setor de saneamento, nós não temos planos diretores nos municípios do Brasil. E por que não temos? Porque falta, para esses planos diretores, planos municipais, falta equipe especializada, falta corpo técnico. Por isso a gente tem que falar de investimento, de recursos e de capacitação. Que tipos de profissionais o mercado está preparado para formar? São o quê? São engenheiros? São pessoas especializadas em recursos hídricos? Como é que chama? Existe já um nome para a profissão aí de saneamento básico? Como é que está essa questão da formação hoje? O que a gente tem de curso? Quais são os nomes desses cursos? Dá um panorama para a gente. São especialistas em saneamento,
Então, existe o curso especialista em saneamento? Não, são especialistas de diversas áreas de formação de graduação. Então, é um clínico geral que acaba atuando ali no setor. Por exemplo, o engenheiro civil. O engenheiro civil, ele se forma, mas ele precisa se aprofundar, se especializar no setor de saneamento. Então, existem mais especializações, especialização, mestrado, doutorado na área, é isso? Existe. Mas não existe um curso específico para trabalhar com saneamento básico hoje? Já existiu em engenharia de saneamento básico. Hoje a gente está falando de cursos de pós-graduação de engenharia de saneamento básico. Mas não são só engenheiros, a gente está falando de diversas especialidades. A gente precisa de biólogos, a gente precisa de advogados ambientais, são diversas formações. Só que não adianta só a graduação não dá a experiência, a expertise necessária para atuar no setor de saneamento. O setor de saneamento, a gente costuma dizer, né, que a carreira, ela não é uma carreira que tem um pico e depois diminui, cai com os anos. Na realidade, ela tem um crescimento constante. Precisa de muita experiência, precisa atuar no setor para conhecer as dificuldades e a especificidade do setor, da atividade do dia a dia, de dar conta da rotina. Então, existe uma necessidade de capacitação, de reciclagem constante. A Associação dos Engenheiros da Sabesp, ela admite, na realidade, mais do que engenheiros. Tem outros profissionais, tem químicos, tem biólogos, tem advogados, porque, na realidade, ela começou a trabalhar muito fortemente nessa questão de capacitação, ela é reconhecida por esse ponto forte de trabalhar a questão técnica. Nós realizamos por 30 anos consecutivos aí uma das maiores feiras de saneamento do mundo, a maior da América Latina, e juntamente com a feira existe um congresso. A gente está falando aí de um público de 21 mil pessoas, foi essa participação que a gente teve esse ano. Recebemos pessoas da América Latina inteira, de outros países, até da China, para saber o que nós estamos fazendo aqui e quais são as práticas, os casos aplicados e importantes para serem copiados. Então, essa é uma prestação de serviço que a Associação dos Engenheiros faz para o setor. E ela cresceu em prol disso, de uma dificuldade, de uma necessidade que o profissional do setor de saneamento sente em se especializar, em estudar. O que a gente tem, aproveitando esse gancho que você está falando aí, o que a gente tem de exemplo para o mundo e o que a gente tem de gargalo? O gargalo acho que a gente já falou bastante aqui, né? Mas acho que é importante a gente salientar ainda outras questões em relação ao gargalo e deficiências no saneamento básico que a gente não falou ainda. O que você apontaria aí? E qual que é a parte boa aí desse setor que a gente pode servir de exemplo para o mundo? Bom, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma das companhias que é uma das maiores do mundo. Recebemos benchmark de várias outras companhias do mundo, inclusive as europeias, que hoje na Europa se vive um grande problema. A gente está falando das empresas privadas, existe um grande problema que saneamento é saúde pública. Teve uma privatização muito forte na Europa no passado e depois voltamos a reestatizar, estamos no momento de reestatização por falta de investimento, ineficiência e tarifa muito alta, né? Até porque a empresa privada ela vai olhar o lucro, ela vai olhar o mercado muitas vezes, né? E esse é um setor que, em muitos casos, ele tem que atender uma coletividade e o Estado, né, tá ali também um pouco para ajudar nesse interesse comum. Uma empresa privada, em muitos casos, né, eu sei que você está representando uma empresa privada, mas em muitos casos ela também vai visar ali o lucro no primeiro momento, porque ela tem que funcionar, ela tem que pagar o funcionário, ela tem que, né, que se pagar dentro dessa dinâmica capitalista neoliberal que a gente vive, né? Por isso que eu te falo, uma companhia com capital aberto, ela tem que ser eficiente, ela tem que dar lucro, só que o lucro o governo do estado ganha com isso, a população ganha em investimento, porque se você ganha investimento, você não precisa onerar o cidadão com novos impostos. E você consegue ter uma tarifa mais acessível. Então, por esse lado, uma companhia pública,
ela desonera mais o cidadão, porque o lucro é revertido em prol do cidadão. Uma privada, nem sempre. Na realidade, uma privada ela vai ter um compromisso de investir e numa condição mínima. Por exemplo, o projeto de lei na Câmara dos Deputados, na realidade, basta se fazer um estudo de viabilidade econômica. A gente não tem um plano diretor com todos os investimentos necessários para os próximos anos para garantir que esse investimento aconteça. E no caso de uma crise, uma necessidade de um investimento maior, que nem a gente teve aqui na região metropolitana na época da crise hídrica. Que foi agora, 5 anos. 2014, 2015. Onde a empresa tem que pôr um aporte de recursos muito grande para antecipar obras e previstas nos planos diretores, mas antecipar para que a população tivesse o maior equilíbrio da escassez na época. Como é que seria se fosse uma empresa que tem que equilibrar o seu negócio sem olhar para a questão social? Não estou dizendo com isso que uma empresa como a Sabesp não tem que olhar. Ela tem que olhar. Ela tem que saber o quanto ela tem que ter uma saúde financeira, né, um equilíbrio financeiro, porque ela é uma prestadora de serviço. A única coisa é que, com esse subsídio cruzado, ela desonera o cidadão das pequenos municípios, dos que não são deficitários. Por isso que eu digo que temos que cobrar eficiência, porque assim você tem o melhor dos mundos, tanto no público quanto no privado, mas que dê o melhor para a população, desonere o máximo possível a população. A gente tem que tomar, sim, cuidados e sabemos que existe risco da população ser penalizada com maiores tarifas e também oneradas com recursos públicos que têm que subsidiar essas obras que são obras caras do setor de saneamento. Uma outra questão importante, a gente passou por ela, mas a gente não aprofundou, que é a questão da drenagem urbana, né? A gente vê, por exemplo, em cidades maiores, como São Paulo, cai uma chuva e aí aquele ruas, Marginal, Tietê, alagada, Marginal Pinheiros, vários pontos. Eu mesmo já fiquei preso em alagamento, perdi até a placa do meu carro, a placa da frente, assim, entrei numa rua, a rua estava toda alagada. Isso tem relação com lixo na rua, isso tem relação com rede coletora, né, de águas e tal. Como é que a gente está nesse ponto, de uma maneira geral, não só aqui em São Paulo, mas no estado e no Brasil? Nós temos duas redes separadas, a rede de esgoto e a rede de águas pluviais, as águas de chuvas. Entre aspas, muitas vezes essas redes são ligadas, elas são clandestinamente ligadas. E grande parte do lixo que estão nas ruas, eles são carreados para as bocas de lobo, que é onde tem essa rede de águas pluviais que deveria levar a água de chuva para uma calha de um rio e não está ali naquela rua que você pegou a inundação. Mas às vezes está obstruída, então você tem uma limpeza, um problema de coleta de lixo importante que, se não é feito, quando cai aquela chuva em grande velocidade e a gente tem um solo todo impermeável, né? Na realidade, o asfalto, não né, existe, impermeabilizou o solo, né? Não existe condição da terra reter aquela chuva, aquela água, então ela cai o tempo todo integralmente, né, em grandes redes, canais. Então, na realidade, fica empoçado com o lixo e alaga muitas vezes. Mas é um investimento que tem que ser feito e principalmente conscientizar. A gente volta de novo na questão de conscientização da população, saber que não pode colocar o lixo, deixar o lixo na rua, porque sem ser aquele horário que vai fazer a coleta, porque em determinado momento chove, o lixo está ali e aquele lixo vai ser levado e vai entupir uma boca de lobo e vai piorar a condição de todo mundo. A nossa rede coletora de água da chuva, ela é suficiente? Não, né? Você tem bastante, mas é outro investimento que tem que ser feito ainda no Brasil inteiro, né?
Eu acho que é um investimento que tem que ser feito, tem muito o que se fazer, tem muito o que se trabalhar com resíduos sólidos e drenagem urbana. Nós temos aí algum investimento, a gente tem exemplos de alguns países que têm grandes piscinões. Cabe uma avaliação muito séria com relação a qual é o tamanho do recurso que a nossa população pode pagar para tentar amenizar esse problema. Acho que cabe também um olhar, uma análise para essas áreas, permitir a impermeabilização, seja nas calçadas, em alguma área, permitir com que essa chuva, essa água de chuva, não vá diretamente para as galerias, né, de águas. A gente tem um crescimento populacional bastante forte nos últimos anos, né? Segundo as estatísticas, a gente vai parar de crescer lá para 2050, 2060, mas imagino eu que o grande crescimento que a gente teve aí, né, enfim, a gente quase dobrou a população aí nas últimas décadas, imagino eu que a rede coletora, de uma maneira geral, né, boa parte dessa rede foi feita há muitos anos e não estava preparada para o crescimento populacional. Como é que você vê essa relação aí, né, de novas obras e o crescimento populacional? Atendeu a esse crescimento que a gente teve no país populacional? Quando a gente está falando de uma equipe especializada, quando a gente está falando de gestão eficiente, você é obrigado a ter indicadores e olhar os indicadores. E esses indicadores, eles te dão alerta se a coisa não está indo bem. Se a coisa não está indo bem, você tem que fazer planos de recuperação de estruturas. Então, recuperação de estrutura, renovação, a gente chama de renovação do ativo. Aquela tubulação, ela deveria estar necessitando de ser, precisa ser trocada ou duplicada. É diferente, por exemplo, de uma ponte que a gente vê, né, ao ar livre, mas se você não fizer a manutenção, ela cai, né? O problema da rede de esgoto, da rede de saneamento básico, de uma maneira geral, é que está debaixo da terra, ninguém vê e muitas vezes não dá voto também, né? Eu estou certo em fazer esse tipo de afirmação? Como é que você vê essa questão? Você começou falando de recuperação, que é necessário a gente recuperar as redes que a gente tem, não é isso? É necessário ter investimento o tempo todo. Temos tecnologia suficiente para fazer um bom monitoramento e saber qual é a hora, a necessidade de trocar. Então, um vazamento é detectado através dos instrumentos no campo, se sabe o que está acontecendo. É claro que, às vezes, a população que está do lado vai gritar e vai falar, opa, aqui tem um problema, tem um vazamento, antes até da percepção desses instrumentos de campo que fazem essas leituras para a gente. Mas é necessário um investimento e precisa de um aporte de recurso na renovação dessa infraestrutura, que é grande, é significativo, precisa ter. As cidades vão envelhecendo, você duplica, faz novas redes às vezes e continua usando a rede velha. Quando a rede velha ela já saturou, e aí você substitui por uma outra de maior diâmetro e melhores condições. Existem recuperações, existe programa constante, mas precisa ter esse investimento constante. A gente não pode acontecer, deixar de ter manutenção, que é um risco. Quando a gente fala de que vamos mexer no marco regulatório do setor de saneamento, e pode ser que aconteça, por exemplo, como aconteceu na energia elétrica, que é um setor que a gente percebeu nas ruas, aí nos postes, a falta de manutenção que houve, né, nas últimas privatizações. Deixou de ter uma manutenção naquelas linhas, e chega uma hora que entrega para o Estado e fala, opa, não tem mais o que fazer. Já fiz o investimento e o Estado tem que dar um jeito. Isso a gente não pode deixar acontecer no setor de saneamento, porque é mais difícil, às vezes, de perceber o vazamento. Assim, temos técnicas, mas é preciso pagar esse investimento para ter esse monitoramento. Se você não faz esse investimento para ter o monitoramento, na realidade, pode ficar vazando de um longo prazo, deixar de ter abastecimento. A gente passou aqui por Guarulhos, a segunda maior do estado de São Paulo, segunda maior cidade, mas tinha um rodízio enorme lá. O prefeito tem um propósito agora de acabar com o rodízio nesse final de ano, inaugurando algumas obras, porque lá... Rodízio que você fala? Rodízio de água.
muitos dias que é um rodízio sem de ter água. Alguns, muitas horas sem ter água. Então fica um dia sem ter água e 2 dias com água, é isso? Quando a gente falava de crise hídrica aqui na região metropolitana, o cidadão de Guarulhos falava, puxa, mas nós temos essa dificuldade sempre, ninguém fala da nossa situação. Agora, a crise hídrica é importante para eles têm maior valor do que nós, que passamos por um rodízio constante. Então, há necessidade de se fazer um investimento para que essas redes, para que esses vazamentos não aconteçam. Nós buscamos alguns referenciais, temos muito o que fazer em gestão de perdas. Né? Quando a gente compara com o Japão, que é o melhor do mundo, então, temos muito o que fazer. Eu ia te falar isso, assim, quer dizer, eu vi uma reportagem, não lembro, já tem um tempo, falando da perda com vazamentos, né? Na rede de água no Brasil, é enorme essa perda de água. E o Japão tem uma perda, acho que de menos de 5%, não é uma história dessa? Eu queria que você falasse em números. O que a gente tem de números do Brasil e essa comparação com o Japão? O Japão, eu creio que seja por volta de 8%. Um pouco mais. Mas é muito difícil conseguir isso. Lá a gente tem uma rede que é de aço inox. A gente tem que pensar um pouco na realidade do Brasil. Quanto que é no Brasil esse desperdício? A quantidade de vazamentos? Varia muito de acordo com região, com bairro, com cidade. É grande, é grande. Em torno de quanto? Mas não é diferente do que a gente está falando de Europa. Mas mais de 30%? Às vezes mais de 30%. A gente está falando de uma ordem de 30%, 40%. Então, de cada 10 litros de água, até 4 se perdem nos vazamentos no Brasil. É isso? Por volta disso, sim. É um número assustador, assim, né? Se a gente pensar em desperdício, né? Quer dizer, só que está acontecendo ali debaixo da terra ninguém vê, né? Verdade. Mas é isso que eu estou te falando. O investimento necessário para a gente ter um padrão de Japão de 8%, existe um investimento que não é adequado, talvez, para a nossa realidade. Lá eles têm questão de terremotos, eles têm redes de aço inox, adutores de aço inox. A gente vai falar de ramais nos Estados Unidos, a gente está falando de cobre. A gente não coloca cobre na nossa casa porque é caro demais. Você imagina você colocar isso na rede? Não é uma coisa factível, é muito difícil de ser pago pela população. Então, por isso que eu digo, tem realidades diferentes no país. Quando a gente fala do padrão Europa, na Inglaterra, é altíssimo o indicador de perdas, porque às vezes o inconveniente de uma intervenção não é algo que é tão significativo. Para reduzir o custo o investimento é muito elevado e às vezes se prioriza gastar de outra forma. Só que as nossas perdas são altas e existe investimento constante e tem que ser cobrado esse investimento constantemente. Porque senão a gente tem uma situação fora de controle e aí começa a faltar abastecimento à população, porque nós somos uma região de cabeceiras, como a gente falou, de uma escassez hídrica grande. Nós temos aqui a per capita, se a gente estiver falando por pessoa, é uma escassez do tamanho de país como Israel, que é muito seco. A disponibilidade hídrica aqui na região metropolitana de São Paulo é muito pobre, né, pela classificação da ONU. Então, a gente não pode se dar ao luxo de deixar de fazer investimento em perdas e perder mais esse recurso hídrico. Porque se a gente perde esse recurso hídrico, a gente não tem capacidade de abastecimento para a população. A gente está encerrando o programa. Eu queria que você falasse para a gente no cenário de curto, médio e longo prazo. Qual que é o cenário futuro possível da gente ter em saneamento básico hoje no nosso país? É a gente continuar a caminhar em passos lentos, como a gente está hoje, ou a gente ir para um futuro onde a gente consiga mudar essa situação? Eu sou otimista, então eu acho que tem uma perspectiva muito boa. O fato do setor de saneamento estar na pauta nacional me alegra muito, eu gosto de saber disso, porque eu acho que a gente tem muito o que avançar e tem que discutir o setor de saneamento. Por outro lado, uma preocupação muito grande com o projeto de lei, o relatório do Geninho Zuliani,
com relação ao projeto de lei 3261, que está em apreciação lá na Câmara dos Deputados. No Congresso Nacional. No Congresso Nacional, por conta de que eu vejo riscos muito grandes, muito sérios, alguns, talvez, assim, cuidados, equívocos que a gente não deve se permitir ter. Que são? Para não deixarmos a universalização num sonho de longuíssimo prazo. Que são, por exemplo, a gente travar todo o setor de investimento, o setor de saneamento, em função de uma judicialização. Por conta de brigas jurídicas, de não valer os contratos assinados com os municípios atuais, a gente tem uma briga jurídica e parar o investimento de todo o setor. Então, eu tenho preocupação com relação a um atraso na universalização com relação a esse projeto de lei. Mas me agrada muito saber que nós estamos discutindo saneamento e que a Assembleia Legislativa está querendo discutir saneamento. Isso é um ponto importante. Esse é um assunto importante para casa e é um assunto importante para toda a população brasileira e mundial, e a gente tem que discutir isso e a gente precisa resolver esse problema para ontem, né? Para que a gente possa, até, igual você falou, cada dólar investido em saneamento são 4 dólares economizados em saúde pública, por exemplo. Então, esse é um tema muito relevante para todos nós, para toda a população brasileira. Eu gostaria de agradecer a presença da Viviana Borges, a nossa convidada. E o programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá!